Quer ver uma coisa? Quando alguém está nas trevas, na escuridão, quando se acende a luz, as pessoas enxergam aquilo que elas não estavam vendo quando estavam nas trevas. Quando as pessoas estão na mentira, quando a verdade é exposta para elas, elas vão ser informadas da verdade que a mentira estava ocultando ela. Quando as pessoas conhecem os princípios de cada conceito, as pessoas têm a base da verdade. É o princípio. Por exemplo, existe um projeto para a construção de um edifício com muitos andares. Esse projeto está ali. O princípio dele é o projeto da arquitetura. Está ali. Ele tem que ser construído sobre aquele princípio. Se depois de construído e o engenheiro pegar aquele projeto de arquitetura e olhar o projeto e tiver alguma coisa adicionada, acrescentada, deturpada, saindo fora do princípio que o projeto pedia, ele vai condenar. Ele vai reprovar essa obra. O que eu quero dizer com isso? A vida com Deus, andar com Deus, viver na fé em Deus, ela tem um princípio. A igreja de Cristo, povo de Deus, tem que estar construindo a sua vida com Deus dentro do projeto, do princípio, da arquitetura que Deus estabeleceu. A palavra de Deus vai dizer... Pois não, senhor? Boa tarde, meu amigo. Bom dia. Patrícia, corretora, ela está em... Tá, pode subir, tá aí no P. É. Então vocês estão entendendo isso? Quando vocês entendem que estão vivendo com Deus e para Deus, se não tiver dentro do projeto, do princípio que Deus estabeleceu, não tem vida com Deus. Porque Deus é o arquiteto que estabeleceu um fundamento para que nós estejamos firmando nossa vida de fé em Deus nesse fundamento. Esse fundamento é Cristo. Quer ver uma coisa? Todos dizem que são de Deus. Todos os grupos religiosos dizem que são igreja de Deus. Seja prudente. Vá analisar o princípio, o fundamento que está baseado na Igreja Católica Romana, que está baseada na Igreja de Mormons, que está baseada ao grupo religioso Testemunho de Jeová, que está baseada ao islamismo, o espiritismo, o budismo, as religiões evangélicas. Vá analisar o princípio, o fundamento, a base, aonde esse povo que diz que é de Deus estão alicerçados. Não é em Cristo e na palavra de Cristo. Mas, irmão Hélito, por que o senhor diz isso? Muito... Ela está no apartamento do namorado dela. Pode subir, 1301. Então vocês estão entendendo isso? Estou aqui no trabalho, dou uma paradinha para atender, para também, não é? O meu objetivo principal é estar aqui no trabalho. Mas eu tenho essa oportunidade de poder também aproveitar o tempo que tenho aqui, tranquilo, para ministrar e levar a luz de Deus para vocês. Então, como eu estava dizendo, quer ver uma coisa? Pegue todos os conceitos, todos os princípios, formulado como doutrina e ensinamento, que esse povo, dentro dessas religiões, vivem e estão firmados como meio de fé em Deus. Se você analisar pelo Evangelho o princípio da fé cristã, o princípio que a igreja tem que observar, vocês vão ver um bocado de adulterações, um bocado de enxertações, um bocado de
deturpações, um bocado de coisas adicionadas, subtraídas, fora do Evangelho, fora do princípio, fora do projeto, do arquiteto que é Deus, que Deus estabeleceu o fundamento para a gente viver firmado numa fé nele. Se você analisar tudo que ensina os conceitos religiosos, vai estar reprovado pelo arquiteto, porque não vai estar de acordo com o princípio do fundamento que ele colocou. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Esse fundamento é Cristo, é a doutrina de Cristo. E todos aqueles que quiserem ser de Deus, estar com Deus, por meio da fé em Deus, na esperança de Deus, dentro da graça de Deus, na vida com Deus, tem que estar andando por esse projeto, andando por esse princípio, o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Não tem vida com Deus, não tem ninguém que seja de Deus, se não tiver em Cristo e a palavra de Cristo em nós, o Evangelho dele. Vão e analisem, seja prudente. Analise o que ensina as igrejas evangélicas. O que o povo está vivendo lá dentro, como princípio, regra e meio de fé para com Deus. Analise no que o povo está aprendendo e sendo formado dentro das igrejas evangélicas para uma vida de submissão e obediência a Deus. Analise o que os religiosos de várias outras religiões vivem, acreditam, confiam, usam, praticam e vivem como meio de fé em Deus. Analise a base doutrinária da fé para a salvação, para a vida com Deus, dos testemunhas de Jeová, dos espíritas, dos budistas, dos mormons, dos muçulmanos. Não estão firmados unicamente alicerçados no alicerce, no fundamento que Deus colocou. Jesus, não. Ah, mas irmão Hélio, as igrejas evangélicas pregam que salvação é só por Jesus. É mentira. Indiretamente, eles mostram isso. Mas não pregam isso na realidade. Eles dizem que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Mas se você não tiver escravo, preso como um negócio dentro de uma igreja, com a sua vida centralizada, exclusiva naquela igreja, você não é de Deus. Eles pregam que Jesus é o Salvador. Mas se você não for batizado dentro de um ritual para ser membro de tal igreja, você não é de Deus. Eles pregam que Jesus é o Senhor e o Salvador, mas se você não estiver submisso, obedecendo, sem questionar aos líderes das igrejas que são considerados como autoridade espiritual, você não é de Deus. Eles pregam que Jesus é o caminho da salvação, mas se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não der o dízimo, não é salvo. Eles adicionam, eles acrescentam, eles subtraem, eles manipulam, falsificam, deturpam o princípio único, singular, original do homem para viver com Deus, que é Cristo, a palavra de Cristo. Não é nenhum ensinamento, nenhum adicional de regra de igreja, de religião alguma. Quer incomodar? Duvida que tu vai viver bem nessa comunhão, dentro dessa igreja que tu está. Escuta o que eu vou te dizer agora, irmão. Presta atenção e analisa o que eu vou te dizer. Ah, eu estou muito bem na minha igreja. É? Ah, eu estou muito bem com o meu pastor no meu ministério. Eu prego, eu sou escalado, eu sou dirigido para pregar em tal canto, porque a igreja, eu estou muito bem com a minha igreja. É, tu tá? Beleza. Tu tá bem com Cristo? Tu tá bem com a tua igreja? Começa, olha o que eu vou te dizer. Começa a pregar a verdade do Evangelho. A ser fiel somente à doutrina de Cristo. A defender a causa, o valor e os princípios do que o Evangelho ensina. Começa a fazer isso, para ver se tu vai continuar bem com o teu pastor, dentro do teu ministério, dentro da tua igreja, dentro da tua religião. Tu vai aborrecer, irmão. Se você começar a ministrar verdadeiramente a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, compromissada com ela, tu não vai agradar o sistema. Tu não vai agradar o sistema. O sistema está montado na mentira, não é na verdade. O sistema religioso, seja qual for ele,
está montado, a sua estrutura, o seu alicerce, a sua base de fé, a sua base de vida com Deus, está alicerçado na mentira, não na verdade. Começa a se posicionar em defesa do Evangelho. Começa a se posicionar em pregar a verdade absoluta do Evangelho. Primeiro, tu vai aborrecer os teus líderes quando começar a pregar que o dízimo não é uma doutrina, uma ordenança para a igreja. Tu vai aborrecer os teus líderes quando tu começar a pregar e dizer: casa de Deus não é igreja nenhuma, somos nós. O lugar de adorar a Deus não é em canto nenhum, é na nossa vida, no nosso viver. O meio de salvação não é guardar sábado, nem dar dízimo, nem ser batizado em igreja nenhuma. O meio de salvação é unicamente Jesus. O lugar de alcançar a bênção de Deus não é dentro da igreja, de campanha, de pacto, de voto, de promessa, de ritual, de penitência, de flagelo. O lugar de alcançar a bênção de Deus é em Cristo, na palavra de Cristo. Começa a pregar essas verdades. Começa a questionar o teu líder, teu pastor presidente, em relação aos pontos errados, aos conceitos errados, aos ensinos errados, que ele coloca para a igreja submeter-se o povo que está ali dentro, como se fosse princípio e regra para uma vida com Deus. Começa a questionar o teu líder, para ver se tu vai ter mais o aplauso dele, para ver se tu vai ter mais o convite dele para ministrar, para ver se tu vai ter a consagração dele, para ver se tu vai ter o aplauso da igreja dele. Começa a pregar o Evangelho, para ver se tu vai agradar o sistema ou a igreja que tu estás. Agora, como todos querem viver na conveniência, no satisfatório, no ambiente agradável, aí se submetem ao sistema, à regra, aos princípios, aos meios, e com isso rejeitam os princípios de Deus. Adulteram, pervertem, deturpam a verdade do Evangelho. Estão caminhando errado, estão saindo do princípio de Deus, estão fora da vida com Deus. Vida com Deus só se for pelo princípios, pelo fundamento, pelo alicerce que Deus colocou para o homem chegar a Ele. Não é dentro de nenhum conceito religioso, de nenhum princípio religioso, de nenhum valor religioso. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então começa a se posicionar na verdade, a estar compromissado com o Evangelho de Cristo, para ver se você não vai aborrecer esse teu sistema religioso que tu vive, esse teu líder religioso que tu busca agradá-lo. Se mantém fiel ao Evangelho, começa a pregar os princípios do Evangelho, e tu vai aborrecer todos e tudo que se encontram aí dizendo que é de Deus, que não estão fundamentados nem alicerçados na verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Então só mais uma orientação. Aqui é assim. Aqui você está sempre sendo instruído, esclarecido com a luz de Deus, a verdade que liberta. Amém, meus irmãos?